Olá, meu querido amigo, está no ar mais um Direito e Justiça, sempre com muita alegria, sempre com muita honra de poder entrar na sua casa, na empresa, na escola, no colégio, na universidade, enfim, em todos os lugares. Vocês nos acolhem tão bem que a gente pode levar essa boa conversa, levar sempre aquela entrevista interessante, aquela pessoa que se dispõe, aquele grande profissional que vem até aqui nos dar tantos exemplos de vida, exemplos profissionais, exemplos pessoais daquilo que faz com tanta maestria, com tanta vontade, e onde chegou também, né, gente? Porque a gente sabe que aqui a gente fala do profissional, a gente fala daquilo que ele faz, mas a gente também quer inspirar você, para que você consiga também saber o seu potencial, saber que você pode, saber que você tem capacidade de chegar onde você quiser, porque é isso que nós queremos que você saiba, que você tenha sempre essa convicção de que esse profissional que vem aqui conversar conosco, ele vem também para te inspirar, também para te mostrar e saber que mesmo que você tenha uma formação em uma área específica, e também, se for o caso, você pode mudar. Você não precisa ficar aí preso nessa sua formação. E também pode complementá-la. Por que não? Então, gente, hoje, para a gente falar sobre os assuntos, inclusive sobre essa possibilidade de complementar, de mudar de área, enfim, de somar, né, conhecimento, nunca é demais, a gente está aqui com uma pessoa que é muito capacitada, que realmente uma pessoa que tem uma visão muito grande, inclusive inovadora, dentro daquilo que está fazendo hoje. E ele vem falar conosco sobre aprimoramento do inglês e do currículo, gente. Olha só. Aí, claro, sempre com aquele viés voltado aí à carreira jurídica também, né? Porque o nosso programa é sempre voltado a essas questões. Além deste nosso entrevistado, que ainda não direi quem é, também contaremos com os comentários do Ney Daniel, que sempre nos atualiza semanalmente sobre as questões aí que envolvem o cenário jurídico, né? Seja a legislação, seja a jurisprudência, a doutrina, enfim, todas essas questões marcantes aí que podem fazer a diferença nas nossas vidas. Além dele, teremos também a coluna do Matheus Etiro de Castro, que traz a economia no Brasil e no mundo, que também é muito importante para que nós sempre saibamos cada vez mais sobre estes aspectos. E, por fim, teremos também a coluna de Direito Imobiliário, que propõe aí um conhecimento e sempre fazer com que você fique antenado também, né? Uma retomada daquilo que a gente sabe que, muito embora esteja aí no nosso dia a dia, faça parte dele, nem sempre a gente para pensar, né? Então, essa ideia, né? Retomar essa ideia da importância do patrimônio, do imóvel, enfim, né? Daquilo que faz parte da nossa vida, e saber as implicações jurídicas que muitas vezes podem trazer reflexos que nem sempre são tão bons e às vezes também podem te trazer um alento muito grande aí diante da tua situação concreta. Então, gente, o programa hoje está recheado de informação, recheado aí de muita boa conversa, que você sabe que a gente sempre faz aqui, e espero que mais uma vez possa contribuir aí para o teu conhecimento. Mas, antes da gente começar, eu vou chamar o nosso patrocinador. Vamos lá? A Domínio Legal Soluções Imobiliárias é uma empresa que possui como objetivo social a gestão imobiliária, no que se inclui a regularização de imóveis. A Domínio Legal Soluções Imobiliárias trata da particularidade de cada cidadão, dentro das necessidades sociais dos moradores das regiões afetadas pela irregularidade imobiliária. Domínio Legal Soluções Imobiliárias. Voltamos então aqui com o nosso primeiro bloco, né? Depois da chamada do programa. E nós, nessa chamada, já anunciamos o tema que é dos mais interessantes aqui, porque a gente vai falar hoje do aprimoramento do inglês e do currículo, com ninguém menos aqui que o Carlos Henrique Chagas dos Santos. Seja muito bem-vindo, Carlos, ao Muito Direito obrigado, e Justiça. muito obrigado. Estou muito contente de estar aqui. E vamos falar sobre isso e conversar. Com certeza, e vai ser muito importante para o nosso público, Carlos, porque, como a gente fala aqui, nós sempre buscamos levar conhecimento, levar boa informação, com bons entrevistados, que normalmente são as grandes referências nas suas áreas de atuação, né? E especialmente motivar, inspirar o nosso público, porque a gente está numa TV que se volta
a essa finalidade tão importante, né? Que é Com mostrar certeza. para cada um que ele pode chegar onde ele quiser, né? Pode, qualquer um pode chegar, só ter determinação, foco, direcionamento Uhum. e não desistir, né? Não desistir, né, Carlos? E o Carlos aqui é uma pessoa que traz justamente essa potencialidade dentro dele, né? Porque ele até, inclusive, nós estávamos conversando nos bastidores, né, Carlos? E Sim, curiosamente, né? Ele é da área jurídica também, né? Advogado, advogou, né, Carlos, sim, por um tempo. E aí, como ele já tinha esse viés muito forte voltado a dar aulas, né, de dar aulas de inglês. inglês, ele acabou se direcionando muito mais para esse aspecto, né, Carlos? Foi. Conta pra gente, então, um pouquinho. Então, nós falamos de profissão, né? Uhum. E para mim foi um pouco mais complicado para encontrar uma profissão. Então, eu tinha muitas dúvidas na minha adolescência, mas quando eu conversei com um amigo que já era advogado, eu falei, vou estudar direito. E eu já tinha ali 21 anos. Eu terminei o ensino médio com 16. Estudei um ano, porque eu vim de uma família muito, muito simples e humilde. Não tinha condições de pagar a faculdade. Estudei um ano e consegui 100% de bolsa. E fiz os 5 anos mais dedicados da minha vida. Eu formei, passei na OAB ainda no 9º período. Ali foi muito legal. Comecei, estagiei desde o 2º período. Então, eu amei muito a advocacia, amei muito o direito e voltei mesmo, amei a advocacia mesmo, né? Cheguei a estagiar na Defensoria Pública da União, na cidade onde eu morei, e falei, eu preciso ser advogado mesmo. Porém, durante a faculdade eu já dava aulas de inglês para sustentar ali, para ir para a faculdade, para ter aquele período de estudante que é difícil. Sim, para muita gente, mas para a grande maioria, justamente, eu estava dedicado mesmo a advogar pelo resto da minha vida, abri meu escritório, terminei a faculdade como todos, comecei a advogar em um local, porém já eram mais de 5 anos dando aula de inglês, que serão 5 anos de faculdade, mais um pouco. Eu vi que as pessoas não queriam me largar, não queriam me deixar. Eu já tinha desenvolvido um método, que vai ser um pouco que a gente vai falar daqui a pouco sobre isso. Esse método as pessoas amaram, validei, testei, e aí eu tive que escolher, porque acredito que é uma pauta que você fala muito, você tem que focar em algo. Não adianta ficar fazendo duas coisas. E na hora da escolha, teve algumas questões familiares, minha filha estava chegando, e eu falei, com inglês, depois da pandemia, eu poderia estar em casa ali. Então, não só essa, mas várias outras decisões, propósito, poder tocar na vida das pessoas. O que estava mais tangível foi o inglês, pela estrada de construção, que já tinha 6 anos ali dando aula. Eu acabei decidindo. Lembro que o meu chefe no escritório falou, mas você é maluco? E eu falei, não, acredito que seja isso mesmo, e foi. Hoje já tem 3 anos que eu tomei essa decisão, são 3 anos vivendo só da língua inglesa, desse projeto, começamos a empreender, mas a advocacia ainda é algo que me cativa, temos alunos advogados, colegas, amigos advogados. Que legal. E hoje o conhecimento foi maravilhoso, porque hoje a gente consegue utilizar. O direito, o direito você utiliza em tudo, né? Tá em tudo na vida, é maravilhoso. Então, assim, resumidamente, essa é a minha história. Mas é muito bacana, né, gente? Porque a gente sabe que a gente não precisa ficar limitado a uma única profissão, né? Que nem o Carlos, ele já tinha o inglês, aí foi, né, fez a faculdade de Direito que ele queria também, né, se encontrou, inclusive, né, foi um excelente advogado, e também pode, né, voltar se quiser, né? Pode, porque, também, né, ainda certeza, assim. Né? E está nesse momento aí muito importante da vida dele, né, de ascensão profissional, aí como grande empreendedor que é, porque com certeza agora, né, com a escola só crescendo, né, e ela tem aí, ela é revolucionária no seu método também, a gente vai falar sobre isso também, né, Carlos? E é bastante interessante, gente, a gente saber que, muito embora a gente vá para uma profissão, que a gente siga numa carreira, a gente pode mudar no momento que a gente quiser, não pode ficar engessado, você pode estar, não importa a tua idade, não importa com quantos anos você esteja, o que vale é ter vida, tá pulsando o coração aí dentro, tá respirando, sempre é tempo de fazer aquilo que a gente quer, Com né, certeza, Carlos? é verdade. É importante é ser feliz, né? Muito importante, né? Você tem que ter, né? Engraçado que eu via muitos colegas, eu lembro que como eu trabalhava, estagiava, dava aulas à noite, no período da faculdade, eu estudava pela manhã.
Normalmente os da manhã são aqueles que saíram do ensino médio, adolescentes, muita gente que não sabia da vida que estava fazendo, estava estudando só por estudar. Então a gente se encontra, tenta, espera, o tempo ele passa e às vezes a gente acha que tem que ser muito rápido a nossa decisão e a gente só se encontra lá na frente. Chega a ser cruel isso, é cruel, né, é muito cruel. Fazer um adolescente justamente ser obrigado a escolher a profissão que ele vai ter que conduzir, vai ter que ser aquele profissional pro resto da vida dele. Imagina, isso é absurdo. É absurdo, assim, é muito triste às vezes, traumatiza às vezes, né, muitas pessoas e a gente acaba percebendo que muita gente se encontra depois dos 30 e tem uma vida inteira para viver. A gente está muito nesse negócio, inclusive, né, para a mulherada aí, né, que a gente sempre fala, né, que os 50 são os novos 30, né, então a gente está muito nessa fase agora de poder mudar, de poder realmente avançar em momentos. Hoje, graças a Deus, a gente tem tecnologia, tem uma saúde, né, várias oportunidades, enfim, a mudança muito grande de tecnologia, né, avançada. Então, a gente pode chegar onde a gente quiser, né, como eu falo, tem ainda vontade de fazer, vai lá e faz, e muda, e revoluciona, e não se frustre. Não diga, não deixe, na verdade, ninguém dizer que você não pode fazer. Vai e faz. É isso, né? Então, acho que é essa lição que fica aí do primeiro bloco, gente, para que realmente vocês consigam e vão realmente atrás dos sonhos de vocês, tá certo? Mas agora nós vamos chamar, então, os comentários do Ney Daniel, para que a gente possa, depois aí do que ele vier a nos falar, voltar aqui nessa conversa deliciosa aqui com o Carlos, tá certo? Vamos lá, então, Ney. Vai lá, Ney. Saudações a vocês que estão hoje aqui conosco, nos acompanhando aqui no Direito de Justiça com Débora de Castro da Rocha. Agradecemos imensamente a audiência ao programa e também as mensagens que são encaminhadas com muito carinho através das nossas redes sociais do programa. Agradecemos também a presença da entrevistada da semana e também a nossa ilustre e apresentadora e jornalista, Débora de Castro da Rocha. Agradeço mais uma vez por estar aqui com todos vocês, participando desse belíssimo programa que tem aí o objetivo de informar a você o que ocorre na vida das pessoas. Deste modo, julgamento de embargos de divergência, onde a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu em caráter excepcional que é possível relativizar a regra de impenhorabilidade das verbas de natureza salarial para o pagamento de dívidas não alimentar, independentemente do montante recebido pelo devedor, desde que preservado o valor que assegure a subsistência digna da pessoa e a sua família. Já no que tange aos embargos de divergência, foram interpostos por um credor contra acórdão da quarta turma que indeferiu o pedido de penhora de aproximadamente 30% do salário do executado, que daria em torno de R$ 8.500. A dívida objeto da execução tem origem em cheques aproximadamente de 110 mil. O relator do caso entendeu que é possível a relativização mediante o artigo 833 do CPC, que é o Código de Processo Civil, de modo a autorizar a penhora de verba salarial inferior a 50 salários mínimos em percentual condizente com a realidade de cada caso concreto, seja penhora de salário ou recebíveis previdenciários de pessoa idosa, sendo assegurado a garantia da dignidade do devedor e também da sua família. Agora você quer saber mais? Então continue acompanhando o Direito de Justiça e também siga as nossas redes sociais do programa. Domínio Legal, Soluções Imobiliárias. Bom, agora depois aí das informações do Ney, né, como eu falei, sempre relevantes para a gente aprender cada vez mais e conhecer, até mesmo, né, estar atualizado em relação às novidades aí do mundo jurídico, nós voltamos aqui então com o Carlos, essa conversa aí sobre a sua profissão, sobre a mudança, né, enfim, esse novo direcionamento que só está te trazendo alegrias então, né, Carlos, esse método aí que você tem agora com a tua escola, que é altamente revolucionário, e você tem tido resultados tão bacanas, né? Estávamos conversando até sobre o método que, primeiro, ele é totalmente online, né, Carlos? Sim.
E assim, primeiro também, né, acho muito importante a gente falar, né, que aqui nós estamos diante, então, do fundador, né, da Easy Fluency. Easy Fluency, isso. Isso que é justamente aí o Carlos, né, que tem essa visão de futuro e trouxe esse novo método para a gente aprender inglês, né, e realmente aprender, né, Carlos? Com certeza, tem que aprender. Pra gente, então, como é que é esse método? Então, o método Aprenda Como Uma Criança é o nome que eu protegi, dei a essa metodologia. E a primeira coisa que eu quero falar é assim, eu não criei ele. E às vezes as pessoas, como assim você não criou? Você deveria falar que criou. Eu falei, não criei. Eu organizei, né, trouxe ali, sistematizei e aproveitei, peguei a pedagogia, uma forma de trabalhar e aplicar. Por quê? Porque o aprendizado de idiomas, ele já está na nossa mente, Débora. Então, assim, todo ser humano, ele aprende o idioma naturalmente. E quando que isso acontece? Na infância. Então, quando eu comecei a dar aula, que foi a história que eu contei no bloco passado, eu comecei a perceber na prática que a forma que eu tinha aprendido inglês foi algo natural. Ao invés de ir para os livros, eu comecei a praticar com filmes, comecei a praticar na minha vida, tentava falar sozinho, falava com alguém, procurava alguém para formar as palavras, e percebi uma explosão de fenômenos que aconteceram, e nesse processo, esses fenômenos foram fazendo eu desenvolver e aprender inglês muito rápido. Eu aprendi inglês em 7 meses. E óbvio que eu não falava lá atrás como eu falo hoje, até porque uma criança não começa falando bem. Sim, todo mundo. E eu vou dizer uma coisa para vocês que estão nos assistindo. Posso falar, Débora, para eles? Então, ninguém que hoje fala inglês fluente começou a falar certo. Todo mundo, se pode pegar um amigo, um vizinho, um parente, um colega de trabalho, todo mundo fala inglês fluente hoje? Falo, converso, corporativo, reuniões. Pode perguntar. Começou falando errado. Por quê? Porque o aprendizado de idiomas é algo que é da neurociência, científico, está na nossa mente, a gente nasce pronto. E um dos processos desses fenômenos é o erro. Toda criança, quando aprende o idioma, ela erra. Então, resumido, que não dá pra gente falar, Débora, nesse bloco, em 1 hora ou 2 horas de conversa, o método Aprenda Como Uma Criança é resgatar o que o ser humano, na infância, pratica aquele idioma que ele teve contato no seu país, na sua região, e todas essas atitudes como repetição, ouvir, errar, associação, intuição, prática, tudo isso trazer para o adulto dentro da rotina dele. E aí o que a gente faz, na verdade, o que eu tenho feito há 10 anos, e hoje multiplicando pelos professores, é dar uma assessoria completa a pessoas desde os 8 anos de idade até 60 anos de idade, temos alunos com 60 anos de idade, a gente assessora eles a viver o idioma dentro da rotina, porque a criança, ela vive, ela não estuda, ela vive. Mas como fazer isso? Aí é como a gente trabalha, vai assistir um filme, vai trabalhar no carro, vai testar, vai entregar, vai errar, vai aprender palavras novas, vai saber o que significa isso e aquilo. Então, resumidamente, esse é o método Aprenda Como Uma Criança, você verificar e aplicar isso na sua vida. Seria praticamente como se a pessoa estivesse aprendendo ali no país, né, de origem do idioma, por exemplo, que ela tem contato, que ela está ali realmente inserida naquele contexto. Justamente. Faz aprender com mais facilidade também. Né? Justamente, isso é muito importante. A gente pode adaptar brasileiros, que é muito nossos telespectadores que estão aqui, através da TV Profissão, assistindo a gente morando no Brasil, a gente adapta isso pela internet, pelas tecnologias, para que ele faça uma imersão no idioma mesmo morando no Brasil. Mas tem pessoas que estão no exterior, acredito que você que deve estar assistindo, ou você mesmo, Débora, conheça pessoas que estão em outro país e não falam o idioma, porque não imergiram. Então a gente consegue aplicar, dando a consultoria, ajuda, e mostrando esse ensino que é muito maior do que a gramática e o conteúdo. O idioma, ele é a vida. Que a gente aprendia, né, quando era pequena, pelo menos na escola, né, lá atrás, aprendia ali a gramática, o verbo, mas aí era uma coisa enfadonha. Coisa chata, daí você perde a vontade até de estudar. Justamente. Meio traumatizado com aquela decoreba toda. Porque é ineficaz. Né? Se eu fazer uma pergunta aqui baseado no método, quando você foi para a escola aprender a gramática do inglês e do português, qual idioma que você já falava, Débora? Pois é, então. A gente já falava português. Então, o processo científico do aprendizado de idioma é, primeiro você ouve, você fala,
depois você aprende a ler e escrever. E no Brasil a gente faz o inverso. Aí a gente se pergunta, né? Inclusive é um dado que nós temos a última pesquisa feita por uma empresa séria nessa área de idiomas no Brasil, constatou que nós temos apenas 5% da população brasileira que fala inglês. Olha só, é muito pouco, né? Muito Imagina, pouco, muito pouco. Nossa, imagina perto de quantos milhões de habitantes nós temos, ao contrário, por exemplo, da Índia, né? Justamente. Você vê, né, na Índia, que poderia se pensar que, né, que a educação é né, justamente né, tão deficitária, tantos problemas, né, de ordem social, econômica, eles falam, e o tanto, bom, entrando nesses aspectos, né, maior índice de doutores, inclusive, se encontra. Tudo bem, a população lá é muito maior, né? Com certeza. Mas, assim, a gente também, mesmo assim, né, entende que eles têm essa parte forte deles, né? Sim, com inglês, certeza. Que é aí, claro, com algumas especificidades que a gente sabe, né? Que daí, pela língua, dificuldade talvez de com falar certeza. o inglês, né? Com maior naturalidade, o inglês britânico, o inglês americano, mas a gente sabe que eles falam. Falam. Porque botou sempre para fora. Exato. A característica desses países é porque, às vezes, eles precisam se comunicar. Então, eles são estimulados a isso. Não é estudar, eles são estimulados a falar. Isso, porque é aquela questão. Não importa se está falando direitinho não ou importa. Se com sotaque ou não. Não importa. Verbalize, fale. Se comunique. Se comunique. E é o que todo mundo quer, né? Exato. E é o que as empresas procuram. Exato, né, gente? A gente sabe, né? Hoje em dia a gente precisa, né? Quem está aí procurando uma colocação no mercado, procurando ascender profissionalmente, né, cara? Justamente. Precisa ter um inglês aí bem forte e esse inglês aí vai ser aprendido com quem? Ninguém menos aqui que com o Carlos, né, na sua escola aí. E, inclusive, depois a gente vai ter que deixar os contatos. Vamos aí, deixar, Carlos, tá? Vamos deixar. Mas enquanto isso não acontece, eu vou chamar aí a coluna do Matheus Itiro de Castro com a economia no Brasil e no mundo. Vamos lá, Matheus? Olá, meu caro amigo telespectador, que está nos prestigiando mais uma vez e nós falamos sobre a economia. E hoje, para tratarmos acerca de medidas recentemente adotadas, tanto pelo governo federal quanto pelo BNDES, acerca ali de um planejamento estrutural que está sendo colocado para a indústria. Planejamento este que está em voga, sobretudo, desde o início do ano, com o programa Nova Indústria Brasil, que foi proposto justamente com o intuito de reativar a política industrial no país através de estímulos monetários a importantes setores da economia brasileira, sobretudo aqueles que estão inseridos na indústria de transformação. Quanto às medidas recentemente anunciadas, nós temos o anúncio de uma nova redução das taxas de juros de uma determinada linha de crédito do BNDES, que é direcionado para as empresas exportadoras, isto é, para as empresas que possuem o seu foco, sobretudo, no comércio exterior, tendo justamente por objetivo dinamizar, do ponto de vista da concorrência, da competitividade das empresas brasileiras, em sentido de dominar parcelas do mercado mundial, tendo em vista, sobretudo, o diagnóstico, tanto falamos aqui na nossa coluna sobre economia, a respeito da tendência de desindustrialização da economia brasileira, que está, sobretudo, vinculado com a perda de dinamicidade, com a perda de competitividade das empresas exportadoras, que é nítido no dado do coeficiente de exportação, que acaba, de fato, deflagrando uma perda do poder das exportações, ou melhor, do coeficiente de exportações das empresas industriais brasileiras, tendo justamente como perspectiva, nesse sentido, que o mercado mundial, por ser muito mais amplo que o mercado nacional, acaba potencializando as possibilidades que a indústria brasileira tem de crescer e apresentar encadeamentos, sejam eles de inovações e de produtividade. E já a segunda medida diz respeito ao sancionamento do presidente da República acerca da lei de depreciação acelerada, que objetiva a liberação de aproximadamente 3,4 bilhões de reais direcionados para a troca de maquinário para as empresas industriais, intentando, deste modo, um incremento de produtividade através de indução aos empresários que se veriam, através dessa medida, estimulados a adquirirem novas máquinas antes do fim de suas correspondentes vidas úteis. Justamente nesse sentido que acaba se impondo, né,
uma perspectiva de modernização da indústria com bastante força, porque, em geral, na indústria é bastante comum que máquinas sejam utilizadas até o momento em que elas não possuem mais, de fato, serventia para seus respectivos processos de produção, ou que pelo menos estejam ali se aproximando do final de sua vida útil. A partir do momento em que o governo busca estimular os industriais, as empresas, para que elas busquem essas formas de trocar seu maquinário antes do encerramento da vida útil, naturalmente haverá uma propensão ao aumento da produtividade pelo fato de haver uma busca por maquinário, por capital fixo mais moderno e, consequentemente, que propiciará uma maior produtividade decorrente. Então, nós temos duas medidas muito importantes ali que acabam se casando, sobretudo, com o planejamento que é posto ali no novo Indústria Brasil, tendo por base um diagnóstico de desindustrialização, como colocamos, e que acaba se casando, sobretudo, com uma importante reflexão que nós podemos fazer a respeito do processo de desenvolvimento através da via industrial que se deu em importantes nações da nossa economia mundial, como as economias do leste asiático, que se utilizaram de uma estratégia de industrialização, sobretudo voltada às exportações, em contrapartida, inclusive, à estratégia de industrialização que foi utilizada aqui nas economias latino-americanas, incluindo o Brasil, que era uma industrialização muito mais focada na substituição de importações com base em dinamismo do mercado interno. Ou seja, partindo de um diagnóstico que busca colocar o processo de industrialização, atrelando-o, sobretudo, à competitividade no comércio exterior, através das exportações, há um diagnóstico que me parece mais acertado para dar conta dos problemas que circundam, né, a integração da economia brasileira nas cadeias globais de valor e, em sua efetividade, na economia mundial. Mas, claro, é muito cedo para falar a respeito de quaisquer resultados que sejam sólidos a esse respeito, porque, bem ou mal, existem amarras fiscais que são impostas, inclusive, pelo planejamento do próprio governo e acabam, de certa maneira, restringindo o próprio terreno de ação que o governo federal tem para colocar em marcha tais políticas intentadas em sua perspectiva, em seu projeto industrializante. Cabe, portanto, a reflexão aí, meu caro amigo telespectador. Tendo tudo isso em vista, eu me despeço de ti, esperando ter te transmitido informações relevantes sobre economia e te aguardo até a próxima semana. Muito obrigado! Bom, depois aí das informações do Matheus, a gente volta então aqui com o Carlos, ainda falando sobre o aprendizado, né, nessa língua tão importante que é a língua inglesa, né, Carlos? Sim. Hoje em dia é tão difícil você não falar inglês, né? Tudo a gente depende do inglês, seja para viajar, seja para especialmente, né, disputar uma vaga numa grande empresa. Então, o inglês é meio que algo assim, digamos, praticamente essencial, né? Essencial. Essencial e básica, né? É, básico. Não tem como não saber. Hoje em dia, Débora, infelizmente, ou felizmente, porque tem a globalização, isso nos traz muitas oportunidades. Vamos dizer, infelizmente para quem não sabe, felizmente para quem já sabe, quem consegue deslocar e falar, né? Porque a globalização trouxe isso há muitos anos atrás, e cada vez mais, além da globalização, a tecnologia, a velocidade da internet e as conexões fizeram com que o mundo escolhesse um idioma. E esse idioma escolhido foi o inglês. E comunicar-se, né, que é uma das formas que nós estamos aqui nos comunicando pela TV, eu estou me comunicando com você, então a comunicação, ela é necessária para a vida profissional. E cada vez mais, né, Carlos? Hoje ainda, especialmente em tempos de internet, né, que a gente pode estar em todos os lugares, aí conversando com tantas pessoas, de tantos países, né, esse idioma único que foi eleito, que é o inglês hoje, ele vai aproximar e ele pode distanciar se você não tiver o conhecimento necessário da língua, né? Então, a gente sabe que, dentro então, dessa perspectiva, vale a pena investir nisso
especialmente quem tem aí um bloqueio, que a gente estava até comentando aqui nos bastidores, né, Carlos? Tira esse bloqueio, né? Tira esse bloqueio. É possível aprender, né? É possível aprender, assim, dica, conselho, né, desse tempo todo, em 10 anos, as pessoas que conseguiram, foi as pessoas que conseguiram vencer ali o bloqueio, conseguiram errar, igual eu falei já hoje aqui, que errar faz parte do processo. Ninguém começa falando inglês certo. Trabalhar esse ambiente para falar, trabalhar esse ambiente para colocar para fora. Não ter vergonha. Não ter vergonha. E eu vou te trazer um negócio aqui que eu acho que vai ser muito, muito bom, né? A experiência que a gente tem tido com os alunos que aprendem inglês por questão profissional é que as empresas não estão nem aí se você está falando como eu, como a Débora, como fulano, como ciclano. Elas querem que você se comunique. Querem que você se comunique de verdade. Tivemos uma história muito interessante de um rapaz, o nome dele era Luiz, e ele trabalhava numa empresa em Minas Gerais, ainda está no processo, uma empresa em Minas Gerais de máquinas, de mexer com máquinas, vamos se dizer assim. E a empresa no Canadá queria contratar esse operador, essa profissão, era uma profissão muito específica, de um operador de uma máquina muito específica, não consigo dizer agora qual era, mas ele procurou a escola e falou assim, ó, tá com tudo pago para eu ir para lá. Eles vão bancar o visto e tudo mais. Eu sou um operador há 10 anos e sei mexer nesse maquinário e eu preciso só falar inglês. E o interessante, quando eu fui verificar, porque a gente trabalha, a metodologia trabalha específico, cada pessoa tem a sua história, a sua forma, o seu objetivo, eu fui ver que a empresa não queria que ele falasse durante 1 hora, queria que ele conseguisse comunicar o necessário da operação dele. E aí ele conseguiria, com certeza, lá no país, desenvolver muito mais. Então, a comunicação é importante. Como eu posso me comunicar? E o Aprenda Como a Criança vem para poder tirar isso. É uma mentalidade, não é? A escola ela é uma consequência, Débora, tá? É uma mentalidade. O método, foi ele... ali, né? Foi. Justamente. Então, ela é uma consequência do que a gente já vive. Então, Aprenda Como uma Criança. A criança ela se comunica como no início? Com sílabas. Depois ela fala uma palavra. Então, muitas vezes você consegue se comunicar em inglês com uma palavra, ou com 2 colocadas. E a ideia que a gente teve no Brasil de que precisava falar tudo certinho para depois comunicar, troca a ordem, e aí vai contrário à neurociência, e aí ninguém consegue falar inglês. Por isso que a gente criou muitas pessoas criaram esse bloqueio. Bloqueio. Né? E lá na escola foi justamente esse formato que foi apresentado para a gente. Vai aprender a escrever primeiro, é justamente ao contrário daquilo que a criança faz, né? Aprende ouvindo, vai falando, enfim. E esse método, então, ele acaba trazendo esse sucesso para aquele que se dispõe, então, a aprender o idioma inglês, né? Isso é o que as empresas querem. Então, talvez, se vocês que estão aí ouvindo agora, seja um libertador isso que eu acabei de falar. Porque quando você fala, não, então eu posso me comunicar, eu posso colocar para fora. E o aprimoramento, ele vem com o tempo. Então, quando a pessoa começa a colocar para fora e a falar, então, o que as empresas querem é que justamente você consiga se comunicar, você consiga colocar para fora. Isso, e muitas vezes não precisa estar falando exatamente toda a estrutura correta, na maioria das vezes, a não ser que seja uma vaga específica e algum cargo alto de uma função empresarial. Mas na maioria dos casos ela quer que você seja capaz de compreender e de expressar minimamente ali o que seja necessário. Operar ali aquilo que você está disposto, né? Que Com é a sua certeza. função na empresa, né, Carlos? Nesse ponto, Carlos, até para a gente ter uma ideia, por exemplo, aí, digamos que alguém, né, que te procure lá vendo o nosso programa, ele precise, por exemplo, aprender o inglês em curto espaço de tempo, pelo menos ali para poder, então, operar uma máquina, poder, enfim, trabalhar com determinado, enfim, sei lá, uma profissão ou uma atuação específica, uma função. Quanto tempo, em média, você diria que este aluno vai levar para conseguir se comunicar? Legal. A média hoje é 1 ano. Eu calculei isso há pouco tempo, Débora. Calculei uma média de 1 ano, de 12 meses, porque existem alunos que conseguem já em 5, 6 meses, de 6 a 7 meses. O recorde foi 6 meses, um aluno que conseguiu. Aí vai trabalhando 8, 9, 12, 1 ano e meio, 2 anos. Mas a média fica em 1 ano. E o que vai determinar? Quanto mais pratica, quanto mais vive o idioma,
mais vai ter resultado. Então vai depender, só que é uma média de pessoas que já conseguiram viver bastante, imergir bastante, ouvir muita coisa em inglês todo dia, falar todo dia e conseguir fazer isso em 6 meses. Vai depender se a pessoa já teve um background, um estudo anterior, se já tem conhecimento, se ela realmente é do zero ou não, mas está na média de 1 ano ali o que a gente consegue. Não, né, gente? Tá vendo aí, né? Não é mais desculpa, então, dizer que não consegue aprender inglês, porque o método aqui apresentado pelo Carlos é justamente aprender como uma criança aprende aí, né, Carlos? Vai te levar a conquistar, então, esse conhecimento tão importante para o nosso dia a dia, né? Mas para a gente conversar ainda e continuar, na verdade, conversando, eu vou chamar agora a nossa coluna de Direito Imobiliário e depois, na sequência, a gente volta aqui com o Carlos, então, para saber ainda mais, né, desse método inovador e tão interessante, que vai trazer tanta oportunidade para o nosso público. Vamos lá, então? Olá, meus queridos amigos, voltamos aqui com a nossa coluna de Direito Imobiliário e hoje eu vou trazer um tema aqui interessantíssimo do ponto de vista da regularização de imóveis. Inclusive, ele foi objeto aí de análise na minha coluna no Jornal Diário Indústria e Comércio, que é o uso capião como uma possível solução para as dificuldades na transferência do imóvel. Vejam que quando a gente fala de regularização imobiliária, né, gente, muitas são as ações, procedimentos que são passíveis de serem utilizados. No entanto, a gente sabe, eu sempre estou falando aqui para vocês, que quando a gente fala de ação, de procedimento, a gente precisa sempre se adequar e cumprir requisitos processuais ou mesmo até materiais, né? Que são necessários para que a gente consiga, então, alcançar aquele objetivo final que é a regularização deste imóvel. E aqui nesse caso, então, não foi diferente. O que aconteceu? Um caso concreto envolvendo, então, a possibilidade, né, de ingresso com ação judicial, mas, para o primeiro grau, não era a uso capião a ação mais adequada. E a gente sabe, né, gente, que, além da uso capião, nós temos a adjudicação compulsória e também, em alguns estados aqui, a ação de alvará. Nesse caso, especificamente, o juiz de primeiro grau, que inclusive foi lá no estado de Santa Catarina, entendeu que não era a ação cabível, que o uso capião não se prestava a regularizar aquela situação imobiliária. Porque, segundo aduzido no processo, né, ela teria então adquirido aquele imóvel, teria então um contrato e teria feito 3 pagamentos que totalizavam 30 mil reais. No entanto, ela não juntou, a autora da ação não juntou essa documentação no processo, justamente porque ela tinha perdido em razão de algumas enchentes que haviam acometido o imóvel dela na cidade de Rio Negrinho. Pois bem, ela teve, então, a sua ação sido julgada improcedente, porque houve o entendimento de que a ação correta seria a adjudicação compulsória, mas como ela não tinha necessariamente aqueles documentos que instruiriam a adjudicação compulsória, ela, então, teve a ação julgada improcedente por falta de interesse de agir, né? Então, esse foi o caso ali no primeiro grau. Mas, como ela não se conformou com a decisão de primeiro grau, ela recorreu para o Tribunal de Justiça do Estado. Quando, então, ela teve reformada essa decisão proferida em primeiro grau, no sentido de que, sim, haveria a possibilidade dela ajuizar ação de uso capião, porque não haveria como ela trazer aos autos aqueles comprovantes através da adjudicação compulsória. Porque, como se sabe, a adjudicação compulsória, ela tem como requisito o contrato celebrado com a parte e a quitação desse contrato, através dos comprovantes, dos respectivos comprovantes, e uma negativa da lavratura de escritura pública para que haja, então, o correspondente registro. Nesse caso, não teria como ela levar ao processo os comprovantes de pagamento, considerando justamente o fato de tê-los perdido durante uma das enchentes. Então, aqui, né, houve uma justiça realmente dentro desse processo, no sentido de possibilitar a regularização, até porque
Se não houvesse, então, este reconhecimento pelo segundo grau da possibilidade de reforma daquela decisão, como é que esta jurisdicionada, autora dessa ação, poderia ter regularizado esse caso dela, esse imóvel dela? Ela não poderia. Então, houve-se injustiça e desapego, de certa forma, a alguns rigorismos legais que muitas vezes impedem o cidadão de conseguir conquistar o seu direito. Então, nesse ponto, eu achei extremamente interessante, positiva essa decisão. Isso não quer dizer, gente, que a lei não deve ser aplicada, tá? Não é isso que a gente quer dizer aqui. A gente quer dizer que num caso como esse, em que você tem os requisitos da uso capião e, por sua vez, você não consegue entrar com uma ação de adjudicação compulsória, especialmente num caso como esse, que você não pode punir o cidadão, não pode punir o jurisdicionado, apenas porque ele não tem como trazer ao processo esses elementos. E como nós temos outras modalidades de regularização fundiária ou imobiliária, melhor falando aqui, como é o caso aqui da uso capião, eu posso sim me servir deste expediente, que é aqui esse instrumento processual muito importante para nós, dentro do direito imobiliário, que é o uso capião, para poder então conceder a esse cidadão o direito dele de ter o seu imóvel regularizado. Então, gente, isso é só para a gente ver que o direito, né, ele é uma ciência que ele acaba, então, tendo que não é uma ciência exata, né, a gente sabe que está aqui voltado nessa questão humana, social, então a gente tem que ser flexível e tem que tentar moldar o caso concreto dentro daquilo que a gente tem dentro do ordenamento jurídico, especificamente aqui na área, que são as inúmeras modalidades de regularização que permitem, então, a essa pessoa, a esse postulante, o direito, o exercício pleno do seu direito, o acesso à jurisdição e a efetivação dessas garantias que são constitucionais, né? Direito de propriedade, né, gente? Como eu sempre falo aqui. Então, gente, sendo isso que eu tinha hoje para trazer para vocês, me despeço na certeza de que pude aproximá-los um pouco mais desse direito tão importante para a sua vida. Um grande abraço e até a próxima! Bom, voltamos aqui então com o Carlos. Carlos, me diga uma coisa, né? A gente sabe aqui que o inglês é imprescindível no dia a dia aí para todo mundo, né? Independentemente da profissão, a gente sabe que para se comunicar, para poder viajar, para ter aí uma viagem mais tranquila, que seja mais proveitosa para todo mundo, né? A comunicação é tudo hoje em dia, né? Sim. Como diria o velho e bom ditado, quem não se comunica se trumbica, não é verdade? Pois é verdade. Então ainda serve para os dias atuais e cada vez mais, né? Então a gente tem que pensar na comunicação em todos os aspectos, sendo o inglês aí a língua que está, então, sendo concebida aí como a língua mundial, né? Para a gente poder se comunicar. E sabendo, então, dessa importância, a gente também não pode desprezar o fato que, no nosso caso aqui, a gente fala muito para a comunidade jurídica também, Com certeza. Então, assim, muito embora a gente saiba que muitos advogados, claro, ficam no Brasil, que é o normal, né? A gente sabe também que tem muita gente, muito profissional, que está indo para fora. Está indo para os Estados Unidos, está indo para a Inglaterra, advogar, enfim, né? E para tantos outros países, especialmente a gente vê o pessoal indo para os Estados Unidos, até tirando o certificado lá e até como se fosse lá o OAB, né? Que eles falam que é o bar. Sim, né? o bar. E o pessoal vai e faz. Então, nesse ponto que até eu queria comentar contigo, que creio que nesse caso as pessoas precisem procurar fazer um curso de inglês para estar também preparadas para esse grande desafio que é lá poder também se habilitar, se retirar, né, e conseguir passar nessa prova lá, que é justamente ali o bar, né? Sim. Então, imagino que você tenha muitas dicas aí para isso, né, cara? Muitas dicas, e eu vou acrescentar mais ainda uma tendência, inclusive no Brasil, Débora, e que com certeza você, por estar no meio, renomada, muitos escritórios e tudo mais, conhece muitas pessoas nesse sentido. A gente queria ter muito mais tempo para passar todas as dicas, né? Mas poder não dá. E além disso, de estar trabalhando no inglês no meio jurídico, dicas principais, como nesse primeiro ponto, você assistir séries jurídicas, você assistir filmes jurídicos. Tem muitos pontos no YouTube, muitos vídeos no YouTube, você trabalha Tribunal do Júri,
você vê com muitas questões jurídicas, porque os termos são diferentes. Eu lembro que eu assistia Suits na faculdade, como todo mundo, assim, que já assistiu alguma vez, e quando eu ia colocar no inglês, mesmo já sendo fluente, era um pouquinho complicado, porque os termos são diferentes, o código de processo lá é diferente, né, como que eles caminham, a forma, então é diferente, mas você consegue trabalhar nos conteúdos que você assiste, tá? Porém, todavia, a comunicação ela também pode ser para pessoas e advogados que estão aqui no Brasil. Na verdade, eu costumo dizer o seguinte, o diferencial é aquele que olha fora da caixinha. Isso, é verdade. Tá, e a gente não fala só do inglês, a gente fala da comunicação também. Da comunicação geral, além do inglês melhorar a comunicação, que eu falei contigo no bastidor, né, Débora? Eu falei, mas vou dar alguns exemplos de áreas que eu tenho visto, inclusive, na escola, com os nossos alunos, que têm usado o inglês no Brasil. Então, direito imobiliário, na questão de incorporadoras, já conheci um aluno que precisava estar trabalhando com investidores que vêm de fora, ele vem para o Brasil ver as construções, ver como é que funciona, ver como é que funciona o direito, para como que ele vai aplicar, né, o direito financeiro, que ainda é pequeno, mas existe também para investidores, direito internacional na questão de trabalhar a legislação para importação e exportação, os advogados aduaneiros precisam estar falando inglês para poder comunicar nesses pontos. Temos um aluno na escola que mora em Minas Gerais, e não me recordo a cidade agora de cabeça, mas essa cidade ela foi encontrada nela, só dá um Google, vocês vão perceber, encontrado muito material de pedras preciosas e muita questão que agora está tendo muito garimpo lá, e ele é advogado e está trabalhando para essas empresas, prestando serviço para elas. Então, ele vai ter que conversar, ele vai fazer uma reunião com a pessoa falando inglês, ele vai ter que explicar o direito brasileiro em inglês. Então, ele está ganhando muito dinheiro, assim, né? Não é só a questão financeira, um campo vasto, porque o diferencial dele foi falar inglês. Não chegou numa cidade que não é uma cidade grande, perguntou qual é o profissional, ele já sabia um pouquinho, veio, procurou a escola para poder avançar, falou, agora eu preciso mesmo falar muito melhor. De necessidade mesmo. Uma necessidade. E aí foi, quem que fala inglês? O advogado fulano de tal. E ali é uma oportunidade, então essa visão. Todas as áreas são importantes. Na área jurídica, que hoje tem muitas faculdades no Brasil e forma muita gente, as pessoas ainda falam, não, todos os códigos são em português. Mas, na verdade, aprender o inglês vai te levar para um lugar onde outros advogados não estarão e você vai conseguir ter oportunidades como nunca poderia pensar em ter. E você, né, aqui até o Carlos, como eu falei lá no início, o Carlos, além dele ser professor de inglês, ter a escola hoje, ser esse grande visionário que é, ele também foi advogado e poderá exercer assim que quiser também. Então, ele tem essa visão de mundo também macro, né, Carlos, para saber a importância de um profissional da área jurídica, especificamente aqui do direito, não como advogado, né, falando o idioma inglês, porque abrem-se inúmeras portas. Com certeza. Você vai poder realmente aí fazer um trabalho em âmbito muito maior, né? E aqui, naquele lugar em que outros advogados não poderiam estar pela dificuldade com a língua. Então, saber nunca é demais. Nunca. Quanto mais a gente sabe, maiores são as oportunidades, mais portas se abrem para a gente, só basta a gente querer realmente estar aí, né, se dedicando, porque exige, né, Carlos? Exige. E quando a gente fala de dedicação, quanto tempo de dedicação semana, por exemplo? Justamente essa é uma pergunta que muita gente me faz, porém, a gente não tem resposta para ela. Por quê? Por causa que é uma raiz do método. Você não calcula quanto tempo você vive. Você só vive, né, Débora? Então, realmente, sua pergunta é pertinente, mas ela é pertinente para chamar a atenção. Será que eu tenho que me preocupar com o tempo ou eu tenho que viver? Ou não, né? Então, a gente sempre realmente, eu trago essa pergunta para chamar a atenção, mas nós temos resposta. Estudar também é importante, porque acelera o processo. Porém, a gente sempre fala para os alunos na escola, estude 1 hora por semana, que é o momento que você vai pegar o livro, vai rever as palavras, vai rever os PDFs, tudo e-books, né? Mas você pega, tem gente que imprime, tem gente que traz no celular, no tablet, justamente, para verbalizar, para visualizar, porque a gente trabalha focado na fala, porém ele vai escrever no futuro, só que num processo de ouvir, falar, ler e escrever depois. Então ele tem material e tudo, é importante.
Agora a gente diz, estude 1 hora por semana, viva o máximo que você puder. Porque você vai estar vivendo, é muito mais eficiente você aprender clap your hands, vivendo fazendo essa ação, do que olhar no papel. Olhar no papel é importante. Então, dedique-se em estudo 1 hora por semana, que é aquele que separa tudo, verifica, vamos ver o que o professor falou, ali, desliga o celular, isso, vamos ver o que o professor vai falar na próxima aula. Porém, o idioma ele tem essa característica. Aonde que a gente aplica o direito, por exemplo? A gente aplica normalmente numa situação, em um escritório, no tribunal, vai depender de qual área do direito você é, mas tem uma situação específica para você viver. Quando você chega em casa, né, Débora? Você quer, não quero pensar em direito. Agora o idioma não tem como. Sim, o idioma você vive ele a toda hora. Você vai assistir um filme. Vai assistir o filme, você vai falar, você vai conversar com as pessoas. Vai ouvir uma música. Então, na verdade, a gente pensa e fala em inglês. Né? E quando essa situação para falar o idioma vai acontecer, ela não... Você não sabe quando que vai acontecer. Né? Sim, porque ela está a todo momento na sua vida, né? Está no teu contexto. Bom, gente, agora então eu vou chamar o nosso patrocinador e depois voltaremos aqui com o nosso último bloco para terminar essa conversa maravilhosa com o Carlos. Vamos lá? A Domínio Legal Soluções Imobiliárias é uma empresa que possui como objetivo social a gestão imobiliária, no que se inclui a regularização de imóveis. A Domínio Legal Soluções Imobiliárias trata da particularidade de cada cidadão, dentro das necessidades sociais dos moradores das regiões afetadas pela irregularidade imobiliária. Domínio Legal Soluções Imobiliárias. Bom, Carlos, então, né, como você diz, né, tudo que é bom durar pouco. É verdade, gente, foi muito rápido. Meu Deus. Né? Parece que é tanto tempo, né, gente? A gente fala assim, nossa, tem 1 hora aí pra gente conversar, né? Mas no final das contas, parece que foi 5 minutos só, né? 5 minutos, é muito rápido. Tem muita coisa pra gente falar, né? O papo é tão gostoso, a gente vai mergulhando aí nessa questão do conhecimento, que é tão importante, né? E até mesmo, né, do idioma aí, que é tão fascinante, né? Muito aprender, bom. Independentemente do idioma, né? Idioma é sempre fascinante, né? Aprender uma outra língua. Cultura também. Cultura, né? Porque não é só a língua, né, Carlos? Sim. É cultura, né? Que vem junto no pacote, vai junto. Né? Não tem como, né? E de uma coisa, até só uma curiosidade, aí quando você fala lá na escola, né, do ensino da língua inglesa, a língua inglesa, ela vai para o britânico, para o americano, inglês, enfim, como que fica lá? A gente, até pela metodologia, o aluno é livre para viver aquilo que ele gosta, a gente não tem aplicação. Né? Então, nós temos professores que eles tendem mais a gostar do inglês britânico, a falar, e tem outros que gostam mais do inglês americano. Porém, quando o aluno ele tem uma especificidade, ele quer uma palavra, curiosidade, a gente trabalha os dois. Né? Então, temos alunos que às vezes puxam o sotaque um pouco mais britânico, porque, por exemplo, é fã do Harry Potter, e aí vai assistir aquele sotaque mais britânico, e tem os alunos que gostam mais de esportes americanos, por exemplo, e vai puxar mais o sotaque americano, né? Porém, isso é um fenômeno que não tem para onde fugir, você não consegue resolver, porque os próprios nativos, eles se passam ali pela língua e acabam trocando, não entendendo uma palavra ou outra, aprendendo. Eu falo lift aqui eu falo elevator, aqui eu falo party, outro eu falo potty, então muda o significado ali um pouco, muda a pronúncia também, e isso é um fenômeno dos próprios nativos. Então os brasileiros, eles não podem escolher um ou outro. Eu acredito que vai ser... O inglês, na verdade, Débora, é uma curiosidade que muita gente não sabe. O geral, que a estrutura do idioma não muda do britânico para o americano. Pronúncia, né? É pronúncia e pequenas palavras, que às vezes, inclusive, até no Brasil eu posso chamar algo no Nordeste de uma forma e aqui no Sul tem outro nome. Então, assim, são palavras, nomes de coisas, mas a estruturação, a comunicação geral do idioma, ela não muda. E lá na escola a gente trabalha direto. Agora, você quer pender para um lado e para o outro, a pessoa vai depender da vivência dela, de onde ela quer ir, se ela vai estudar lá na Europa, se ela vai estudar no Canadá, se ela vai estudar na Austrália, a gente direciona mais para ela já chegar no lugar mais preparado. É né? bem individualizado. É muito individualizado. Né? Né? Isso até que eu queria que você falasse para a gente aqui, especialmente
especialmente para o nosso telespectador, que é algo totalmente diferente do que a gente vê por aí, né? Totalmente diferente. Porque não tem como, eu costumo dizer, Débora e nossos telespectadores, não tem como eu trazer um método inovador e não aplicar ele. Se não aplicar, vira só teoria. Então, uma das formas que a gente precisa aplicar ele, não ficar refém dos métodos tradicionais, é o estudo individualizado ou semi-individualizado. Então, lá na escola você só vai trabalhar se for individual, dupla ou trio. Né? Esse ano eu lancei algo específico para corporações, para empresas, um inglês mais corporativo. Nós temos conhecido empresários que têm operações no exterior e querem que seus funcionários façam essa ponte, e aí a gente abre para 4 ou estourando 5 pessoas. Porque como eu posso criar um ambiente seguro, um ambiente onde você pode errar, onde você não vai ter vergonha, onde você pode conversar, se eu não trabalho dessa forma, de botar 10 pessoas numa turma, não vai conseguir e vai ficar refém do present perfect continuous pronoun e da aulinha de gramática. Então a gente trabalha diretamente, tem pacotes individuais, pacotes em dupla, pacotes em trio, e temos diversos horários para você fazer aula da hora que você quiser. Não é gravado, tem que estar lá nas 9 horas da manhã para assistir a aula. Não, tem professores ao vivo, o seu professor ao vivo, e da hora que você achar melhor. Então temos professores dando aula às 7 horas da manhã, tem professores dando aula às 9 horas da noite, meio-dia, 11 horas da manhã, 3 horas, só basta esse horário estar disponível na escola, ou você pode ficar na fila de espera desse horário, ou escolher um outro horário e depois migrar, e você vai estar ligando o seu celular com qualidade de vídeo, qualidade de imagem, sentando no seu sofá onde você se sente confortável, no escritório ou no carro, contanto que tenha ali uma qualidade, e o professor vai estar conversando com você, vai estar vivendo, vai estar indicando, vai estar dando dicas de como viver o inglês no dia a dia. Que bacana, né, gente? Olha lá, não dá para perder essa oportunidade, né, Carlos? Não. E eu fiquei sabendo aí que parece que você tem um presente aí para os nossos telespectadores, hein? Eu tenho um presentão. Para você que está assistindo aqui, você vai nas nossas meios de comunicação, entrar em contato, como a gente vai falar daqui a pouco, e vai dizer: vim pela TV Profissão, vim pelo programa da Débora, e a gente vai te dar um presente. São 5 aulas, são mais de 5 horas de estudo, mostrando detalhes do método que eu falei aqui de forma resumida. Então, teve alunos, Débora, teve uma pessoa que me marcou bastante, foi um brasileiro que foi fazer um intercâmbio na Irlanda, que ele assistiu essas 5 aulas apenas, não se matriculou, e começou a falar inglês por aplicar tudo que ele viu na metodologia. Falar sem errar, sem medo, começar a assistir os filmes, trabalhar com legenda, sem legenda, todo ponto. Então é um material muito, muito profundo que eu faço isso justamente para mudar a vida de quem me escuta, de quem entende, do Brasil, para o Brasil abrir os olhos, né? O propósito, o Brasil abrir os olhos de como aprender inglês, e que é muito importante. Com certeza, né? E ao aprender inglês transforma as vidas das Transforma. pessoas, né? Isso eu acho que é sensacional. Então, Carlos, eu gostaria que você deixasse os seus contatos aqui, suas redes, website, enfim, tudo aquilo que puder, então, propiciar ao público aí esse acesso a isso tudo que você está fazendo de tão legal, de tão bonito e transformador. Legal. Então, você quer entrar em contato, conhecer um pouco mais do Carlos, empreendedor, se você quiser conhecer mais e até acesso à empresa, à Easy, à escola, se quiser estudar, você procura no meu Instagram pessoal, carlosenrique.he, e também pode ir direto no Instagram da Easy Fluency, que é a minha escola, EasyFluency, @EasyFluency, ou no site easyfluency.com, clicar na imagenzinha do WhatsApp, vai ter uma pessoa real já tá te atendendo, sem robô, tá, Débora? Sem robô. Isso é muito tá? importante. Uma pessoa real te atendendo, conversando. Nós damos até 2 aulas experimentais também, gratuitas, para você conhecer como que funciona a forma, além do presente que eu vou dar para vocês, mas 2 aulas ao vivo, para conhecer todo, para mudar a mentalidade. Se você já estuda inglês também, pagou 1 ano em outra escola, você também pode vir para você aproveitar e não perder o seu dinheiro lá no outro lugar. Você saber como trabalhar isso no dia a dia. Então, a gente faz tudo dessa forma, só dá um clique lá, rapidão, vai no WhatsApp, nosso pessoal vai estar te atendendo. E se você disser, vamos lá, vou fazer algo melhor aqui, tá, Débora? Pode? Pode mesmo? Se você disser, vim pela profissão, eu quero fazer uma aula com o Carlos. Você vai fazer aula comigo ao vivo, a gente vai marcar uma chamada, e aí eu vou conversar com você, vou te explicar tudo como é que funciona. Que legal, hein, Carlos? Olha aí que presentão, gente. Não pode perder, eu quero saber, até o Carlos vai me contar aí quem foi esse sortudo, né, que legal. Carlos, que entrou em contato e vai ganhar esse pacotão de aulas aí.
que vai realmente poder aproveitar e aprender muito aí com o Carlos, né? Ainda mais sendo diretamente com ele. Claro, os demais também devem ser excelentes, maravilhoso. São pessoas aí da sua confiança, né? Com certeza, né? Sua marca também exige isso hoje em dia, né? Você criou uma marca importante. Mas assim, com o Carlos, né, que é o criador, o precursor, né, desse método, aí vai ser fantástico. Eu mesma estou já aí, ó. Vou logo fazer a matrícula lá, não dá para perder, não, né? Bora que lá. Aprender a falar, Carlos, né? Então, se Deus quiser aí, vamos aprender, né? Bora, vamos sim. Vamos aprender a falar bem aí o idioma inglês. Mas, Carlos, olha, foi uma alegria muito grande tê-lo aqui. Eu que agradeço, Débora. Fiquei muito feliz, né? Acho que o nosso público vai aprender muito, vai ter muita oportunidade, vai poder entrar em contato com você, a sua equipe e realmente ter sucesso naquilo que se propõe a fazer, né? Que eu acho que é o mais importante, né? Sim. Saber que sempre é possível. Obrigado, viu? Muito lisonjeado de estar aqui. Para mim é um prazer, foi muito legal, muito agradável a recepção, a sua conversa, para mim foi maravilhoso. Que bom, fico muito feliz e também já digo para você que a casa está sempre aí, Obrigado. né? De portas abertas para você, né? Uhum. TV Profissão aí, nosso programa especificamente, para que você volte quantas vezes quiser para trazer essa boa informação, né? Esse propósito de vida profissional, inspirar pessoas, que é tão importante mover, nem que seja um grãozinho de areia aí, a gente faz a diferença porque ele pode realmente fazer uma avalanche positiva lá na frente. E né? pode mesmo, pode de verdade. Então, esse é o nosso propósito, né? Transformar o mundo num lugar melhor e transformar pessoas, né? E fazer com que essas pessoas possam realmente olhar para dentro de si, ver o potencial que elas têm, primeiramente, e alcançar aquilo que elas se propõem e que elas têm que alcançar. Porque o brasileiro é um povo forte, é um povo que luta, e um povo destemido, aguerrido, e deve chegar onde quiser, pode, sabe que tem essas condições para conseguir crescer. Boas pessoas aqui não faltam para inspirar, né, Carlos? É verdade. Hoje você foi uma delas. Obrigado. Te agradeço imensamente, tá? Muito obrigado. Volte sempre que quiser. Muito obrigado. Tá joia? Obrigada. Bom, gente, eu mais uma vez me despeço de vocês com muita alegria, porque sempre saber que a gente está levando informação, especialmente aqui, o meu entrevistado nesse dia, te inspirando, te mostrando que você pode, para nós é uma satisfação imensa e já aquece o nosso coração. Eu espero que esse programa tenha sido bom, que tenha te inspirado, que tenha te motivado e também, da mesma forma, feito com que você tenha aprendido muito aqui com ele, tá certo? Bom, gente, espero vocês na próxima semana. Tenham uma semana incrível, de muitos resultados, de muitas oportunidades e de muitos sonhos realizados. Excelente semana e até a próxima. Até a próxima.